1/3 das nossas hospitalizações são por efeitos medicamentosos. 1/3 das nossas hospitalizações, né? E a gente, sem dúvida, a gente está sujeita a efeitos colaterais de medicamento. E quanto mais medicamentos se somam, mais efeitos colaterais, maior o risco de interação medicamentosa. E grande parte das vezes, você vai num médico aqui hoje, você vai no outro amanhã, e você não leva a receita desse naquele, aquele passa outro remédio que é igual o que você está tomando. Mas o médico caberia perguntar que medicamento o médico você está que tomando. trabalha com o idoso tem obrigação de pedir a lista de remédios. Na verdade, a gente fala de pedir a sacola de remédios. Porque muitas vezes eles não sabem dizer. Aí eles chegam e falam assim, não, eu tomo aquele cor-de-rosa grande, tomo aquele branco pequenininho. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem aquele branco grande para diabetes, que é difícil até de engolir. Aí você olha e fala assim, bem, não é assim, né? Então, mas acontece, porque as doenças vão se acumulando, os remédios vão se acumulando, e é muito comum o idoso estar usando 10 medicamentos diferentes. Você vai no médico, ele receita o medicamento, depois você vai no outro, o outro receita. Como é que funciona isso? O desejo é de mão dupla. A pessoa que procura o médico procura uma receita. E o médico que quer cuidar, intuitivamente, acha que deve uma receita. E aí a gente faz essa troca de mão dupla, né? Nem todo médico sabe a interação medicamentosa, né? Eu acho até que nem todo saber. médico tem um cuidado com isso, né? Isso é uma coisa que é uma preocupação grande do geriatra. Mas muitos médicos, e é muito comum, né? Então, às vezes as pessoas acham que dá para seguir acompanhando o pronto-socorro. Aí vai no pronto-socorro com um problema, o médico passa um remédio, aí ele vai outro dia, o outro passa outro remédio e não pergunta nem o que ele usava antes. Então, isso vai tendo uma coisa que às vezes você começa a tomar remédio para tratar efeito colateral de outro remédio e chega num problema que a gente chama da cascata terapêutica, que é isso, você fica com azia, toma um para azia, aí você fica sonolento, aí você cai, aí você toma um para dor, vai um problema gerando outro problema e você toma um remédio para aquilo e cria um novo. O próprio idoso, quando ele está com a cognição beleza, ele deve questionar isso, e não os familiares, né? Sim, porque é fundamental o idoso saber dizer quais são os remédios que ele usa, entender para que é cada remédio. E quando for a qualquer médico, quando for ao pronto-socorro, levar essa lista. Quando o idoso começa a ter falhas na memória, é fundamental que alguém faça isso para ele. É fundamental. E as famílias têm que ficar atentas, porque muitas vezes acham ainda que o idoso está dando conta, mas quando descobre está tomando os remédios errados. Às vezes, o medicamento não vai resolver as questões que trouxeram a pessoa idosa ao médico. Quando essas questões são familiares, quando essas questões são sociais, quando essas questões são de isolamento, né? Então, assim, a gente teria que ter um aparato não farmacológico que pudesse dar conta disso. Mas às vezes é muito mais fácil, tanto para o profissional, quanto para a família, quanto para o paciente, ter a ilusão de que se eu tomar esse remédio, aquilo vai me ajudar. Vou te dar um exemplo. Não tem nenhum remédio que te faça caminhar e fazer atividade física. Essa é uma grande solução, caminhar e fazer atividade física. Aí você não quer caminhar e não quer fazer atividade física, é mais fácil você tomar um remédio que vai baixar o colesterol, que vai, entendeu? Você acaba apostando numa outra saída que não é a melhor. Então, ou seja, o remédio, a gente tem que pensar muito nisso, né? Olhar muito, é ser bem indicado. E algumas situações que são crônicas, a gente tem que criar outras estratégias também que não sejam medicamentosas. Por exemplo, a acupuntura pode ser uma excelente alternativa para uma dor crônica. Não é remédio. Agora, se eu tomar o anti-inflamatório cronicamente, eu vou ter problemas, né? Então, ponderar isso. Buscar outras saídas, né? Tem até um professor francês, chamado professor Huguenot, que ele falava o seguinte, que se a gente jogasse todos os medicamentos no mar, faria muito mal aos peixes, mas faria ainda pior aos peixes velhos. Olha, que interessante.